Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Ciri da M Canadá e hoje eu tenho uma convidada especial que é a Carla, que Olá, tirou o todo mundo. tempinho, né, do busy schedule dela para estar aqui com a gente, contar um pouquinho do processo dela, residência permanente através do Express Entry, né? Oh, yes. Nós vamos abrir questões de idade, né? Relevante. Porque Super. muita gente acha, na verdade, que tem que ser muito novo para poder migrar pelo Express Entry, e a verdade não é essa, né? Então, a Carla vai contar um pouco da história dela, quando foi que ela começou, na verdade, o planejamento em relação ao Canadá, né? Por que decidiu vir para o Canadá? Conta um pouquinho pra gente, o pessoal vai fazendo perguntas, a gente vai respondendo e assim vamos indo. Correto. Planejamento começou em 2015. A gente tomou aquela decisão, né? Eu digo sempre que é aquele trigger moment, né? Que você fala assim, não dá mais e queremos mudar. E daí a você começar a fazer o planejamento é bem difícil, né? Porque pode cair no esquecimento, pode acontecer alguma coisa muito boa e aí você fica... Acabou que acontecendo comigo um pouco, que eu estava num trabalho muito legal, que eu amava e eu recebi uma promoção. Já estava no trabalho? Eu estava no trabalho há 5 anos e meio, praticamente. Então já, na verdade, há bastante tempo, né? Bastante tempo. Amigos e toda uma estrutura. A carreira era maravilhosa, eu tinha, né, possibilidade de crescimento, trabalhava em frente à minha casa, enfim. Apartamento próprio, aquela coisa toda. Tanto quando eu fui contar pra todo mundo, ninguém entendeu, né? Por que você tá fazendo isso? Enfim, vocês estão assistindo, vocês sabem o porquê que a gente pensa em sair, né? Então essa parte eu não preciso nem tocar. Mas o planejamento começou em 2015 e em março a gente decidiu vamos, né? Mas entre 2015, mais ou menos final do ano, até início de 2016, não, 2015 eu comecei e a gente veio em 2016, correto? Porque amanhã completa 3 anos. Exatamente. Certo, então 2016 foi o embarque. Exatamente. Olha como é que a gente já se perde, né? Por isso que eu ia colocar minha timeline aqui para não esquecer de nada. Então, os vídeos da Celina, da Amy, foram meu Netflix por muitos meses. Eu ficava assistindo dia e noite com meu marido, a gente, enfim, ia ponderando tudo, considerando todas as possibilidades, até que a gente viu que, por conta da minha idade, a gente vai tocar muito nesse assunto aqui hoje, eu estava com 36 para 37 anos, eu já tinha descartado, provavelmente vir direto com residência permanente, então sabia que eu tinha que vir estudar. Quem iria estudar era o ponto que a gente tinha que tocar naquele momento, porque meu marido tinha acabado de fazer uma segunda pós-graduação na FGV. Então ele tinha emendado 2, estava estudando muito, e aí eu tinha feito a minha pós-graduação em propriedade intelectual 4 a 5 anos antes disso. E eu já estava mais preparada, na verdade, o meu inglês estava melhor naquele momento para fazer um curso aqui, né? Se ele fosse e o que você fazia no Brasil? Eu era advogada, eu trabalhava numa programadora de televisão e atendia 3 canais de televisão. Então eu fazia as negociações e os contratos de talentos, de estúdio, etc. Então, é importante tocar nesse ponto, porque muita gente acha também que o fato de você ser advogada, o fato de você ser formada na área de direito, você não tem chances aqui. Entende? É muito... eu sou advogada, eu não me enquadro. De cara, muitas vezes nas consultas eu escuto isso. Eu falo, gente, olha só, não sei se vocês sabem, mas no processo de Express Entry, na equivalência do diploma, você pode pontuar muito bem. É uma coisa muito né? boa. A sua equivalência vale muito e não necessariamente você precisa ser advogada aqui ou fazer revalidação do seu diploma, que é o caso da Carla. Você não está fazendo nada nem similar ao que você fazia, né? E eu vou até tocar nesse assunto depois, porque nem mesmo eu não estava procurando e apareceu muita coisa na área jurídica aqui, como legal assistant. Né? Eu não estava nem fazendo paralegal, eu não estava procurando, mas tem possibilidade para quem quer crescer na área jurídica aqui e você não quiser fazer ou não pode fazer ainda o curso de paralegal, você tem sim uma possibilidade de carreira aqui no Canadá de fato, de cara. Então, eu comecei muito a assistir os vídeos justamente por causa disso, porque a carreira do meu marido e a minha não era em demanda, zero. Porque se a gente fosse dar stay, lindo, não tem nem o que pensar. Se a gente fosse trabalhar assim, como chefe, fato, carreira em demanda. Então, a minha área, né, de direito, zero demanda, e a área dele financeira, zero também. Então, esse os pontos altos assim, da decisão foi idade e carreira. Com relação a isso, a gente ponderou, assistiu o vídeo como eu conversei e fizemos um pouquinho diferente, como eu estava lembrando aqui com a Celina. A gente marcou com a 3RA primeiro a nossa consulta com o Chico ainda fazia consulta naquela época, né? Ele ainda faz. Ele ainda faz. Aí o Chico, realmente vocês têm razão, tem que vir estudando, quem vai vir estudando? Eu falei, não, vai ser eu, porque no futuro até a gente tinha um planejamento do Léo fazer, de repente, o CPA
E aí é um curso mais caro e demorado, fazia mais sentido fazer com PR já, né? Não, e outra coisa também, né? O curso CPA, na verdade, você não consegue aplicar um study permit nele, somente, tá? Correto, também. Porque é um programa um pouco diferente, o componente de trabalho é maior do que o componente de estudo, então a imigração não emite um visto de estudo nesse sentido. Então, para os clientes que estão fazendo o curso CPA, eles já estão aqui com o Open Work Permit acompanhando, né, o cônjuge que está estudando, e a gente consegue sim aplicar dessa forma. Então, é um pouco diferente, né? Exatamente. Aí eu toquei também no assunto contigo, porque eu vi diversos cursos muito interessantes na área de TV e cinema, que era a minha área, né? E eram todos particulares, então não ia fazer sentido pra mim, que estava vindo com meu marido e minha filha. Eu não ia conseguir. A Bibi chegou com quantos anos aqui? Ela chegou com 5. Com 5, então já estava na idade escolar, né? O kindergarten em setembro e a gente chegou em maio. Perfeito. Então não fazia sentido eu fazer um curso particular e botar em jogo um plano de fazer de conseguir a residência permanente, né? Claro que todo mundo que vem pra cá estudar tem essa finalidade. Então, só lembrando uma coisa, tá? A Carla fala em particular, tá? A instituição privada, se não for um programa de degree, realmente não tem direito ao PGWP, tá? E não tem direito as crianças estudarem de forma gratuita, então coloca em risco, na verdade, a permanência aqui, né? Que fica muito caro, né? Correto, muito caro, com certeza. E assim, o fato da gente estava se planejando para essas datas é justamente para encaixar com a data já da escolaridade da Pietra. Como eu falei, a gente chegou em maio, no início de maio, então a gente se planejou para ficar quase 3 meses, né, nos planejando. De que forma? E como eu comecei em julho, na verdade, eu não comecei em setembro, né? O meu curso, depois a gente vai comentar, eu tive que fazer um Business Essentials, uma matéria com 3 créditos, se eu não me engano. É como se fosse, como a minha formação em Direito, eu precisei fazer esse background administrativo, uma coisa mais genérica de leis canadenses, porque o curso era de North American Business. Então, eu comecei, na verdade, em julho. Meu curso, de fato, começou em setembro, mas eu tive que fazer esse pré-requisito deles. Né? Então, eu cheguei em maio, comecei a estudar em julho. A Pietra já ficou fazendo um pouquinho da adaptação dela num programa que eu acho excelente, acho que vale mencionar aqui, que é o Strong Start. É um programa para crianças de 0 a 4 anos. Então, se você chegar aqui e você ainda não quiser colocar num pré-school ou numa creche, como é que chama? No daycare. No daycare, exatamente. No daycare ou preschool ou o VSOC, né? Que aqui é muito comum, né? Das crianças irem para o VSOC, que funciona como um preschool. Então, o Strong Start é uma iniciativa do governo. Eu não sei se todas as províncias, mas eu sei que BC, em toda a BC tem. A criança tem um estímulo como se fosse sala de aula, já preparando para o kindergarten. Então, ela tinha sala de aula, professor, assistente, alimentação até, material, super interessante. Então, ela ficou aqueles 3 meses já fazendo uma adaptação para não chegar no kindergarten tão boa, porque, né? na verdade, é um choque, né? Ela vem, né, do Brasil, escolinha toda em português, né? Apesar de que ela tinha inglês, né? Ela tinha inglês mas na é diferente escola, do inglês no dia a dia, né? Onde ela vai ter que, na verdade, falar inglês com os professores, com os amiguinhos, né? Então, é uma mudança também bem grande para a criança, bem radical. Né? Por isso que eu quis chegar antes. Acho que quem puder, é muito válido chegar antes, até para a gente desintoxicar um pouco daquela adrenalina toda que é o processo, né? De visto e família e desapegar. Enfim, eu recomendo. E o Léo fez inglês, né? Quando chegou aqui para dar aquela turbinada e ir para o mercado de trabalho. Eu, antes de começar o estudo em julho, eu fiz muitos voluntários. Achei isso de extrema importância. Eu sempre falo isso. Pessoal, chegando, seja como residente permanente, seja como temporário, né? A questão do voluntariado é muito bem visto no mercado de trabalho, né? Ele, na verdade, faz muito bem para o seu currículo. Faz bem pro currículo e daqui a pouco você vai começar a trabalhar e precisa de uma referência profissional. Então, a referência profissional, claro, tem amigos que o emprego acabou ligando pro trabalho no Brasil e pegando referência. Então, não é a mesma coisa, né? Se você já tem alguém aqui, é claro que eles vão dar preferência. Então, o voluntário foi maravilhoso para começar a construir o meu network e também para, claro, soltar a língua, começar a falar o inglês mais business. Então, foi super válido esse momento, né? E, claro, arrumar a vida, né? Organizar a casa, alugar um apartamento e definir a melhor área para a gente ficar por conta de escola. Porque nesse momento você tem que avaliar onde seu filho vai estudar, onde você vai estar estudando, e aí o seu marido vai ter que se encaixar, ou a esposa, né? Que vier trabalhando, ele vai ter que se encaixar naquilo ali para poder
segurar os horários, né? Uhum. Porque se você não tiver um after school, isso é uma outra coisa muito importante, quem tem filho. Eu, lá do Brasil, já coloquei o nome da Pietra em todos os after schools que eu achava por aqui, pela área. Mas aí, Carla, vamos lá. É a questão do planejamento, que é a mesma tecla, a gente fica batendo toda hora, né, Sim. gente? Tem que haver um planejamento. Por quê? Você não decide, na verdade, arrumar suas malas e partir para o Canadá sem um plano. Você tem que saber por onde começar, certo? Então, no caso da Carla, ela já sabia que provavelmente, pelo Express diretamente, ela não estava pontuando bem, né? E que ela teria que um deles vir estudando e o outro vem trabalhando, né? A gente estava até conversando antes da live, né? A Carla falou assim, a minha cabeça era, eu vou chegar, eu vou fazer um BCPMP. E mudou completamente, na verdade, né? O plano mudou, a Carla encurtou o curso, né? A Carla tá fazendo o curso da Capilano, tá? Então, muitas mudanças acontecem após a sua chegada aqui, né? Nem tudo acontece da forma como a gente imagina, mas tem que existir um planejamento, especialmente a parte financeira. Com certeza, acho que isso aí é o ponto fraco de todo planejamento para dar errado ou dar muito certo. Né? Então, acho que a gente fez isso no Brasil, conseguiu consolidar aqui, segurou até mais do que a gente desejaria no início, para a gente poder ter aquela margem, aquela sobra e falar, bom, estamos indo no caminho certo. Né? O Léo conseguiu um emprego que ganhava aquela faixa, aquele target que a gente buscava. Eu, durante a Capilano, continuei trabalhando, eu estava fazendo os voluntários, mas acabei trabalhando também, eu achei super importante, porque para mim fazia bem não estar só estudando. Imagina, a vida inteira trabalhando, né, Celina? Então você é um pouco mais complicado. Aquela rotina de estudante, oh meu Deus, e todo mundo super novinho. Eu falei, não, você trabalhar um pouquinho. Agora, você acha que foi importante você trabalhar durante o seu estudo com a intenção de, assim que se formar, você entrar para o mercado de trabalho, você conseguir uma job offer para que pudesse fazer a extensão do Open Work Permit do Léo também, porque tem a questão do PGWP, certo? PGWP, ele é concedido a quem se formou. Portanto, que tenha sido uma instituição reconhecida, tenha estudado full time, tudo bonitinho. Agora, em relação ao acompanhante, né, o estudante tem que ter uma job offer. O que você acha em relação a isso? Eu tenho certeza de que aquelas atividades que eu fiz durante o curso, sim, me ajudaram e me prepararam para o momento que o curso que eu fiz, ele tinha um momento de practical no final. Você tinha que fazer como se fosse um estágio, né? Não sei se é um estágio obrigatório, né? Na verdade, né? É um estágio obrigatório e naquele momento você tem uma janela que você tem que achar um emprego, eu diria, adequado para que depois você possa conseguir um PGWP. O adequado é NOC 0 ao B, tá? Correto. Não tem que ser nada ligado à sua área de formação anterior e nem a daqui, tá? Portanto, que seja uma oferta no NOC 0 ao B. Correto. Então, aquela janela para você procurar um emprego, para mim, foi super importante, porque quanto mais entrevistas você faz, você vai pegando o ritmo, você já sabe mais ou menos o que eles vão perguntar, então você já está mais preparado para conseguir uma coisa melhor. E assim, eu sempre digo que o PGWP para mim foi o mais tenso e difícil, porque não é um programa que você tem certeza absoluta do que vai acontecer. Ele é muito subjetivo, né? Acho que você pode até depois falar um pouquinho sobre isso, porque eu estava pronta com a minha pastinha de todos os documentos pronta para ir na fronteira, pedir o meu PGWP. E aí eu comecei a analisar ao meu redor, meus amigos, o que estava acontecendo, as comunidades, e estava tendo muita negativa naquela época na fronteira. Então... Não concordo com isso. Não, de qualquer forma, eu falei, liguei pra Amy, vamos lá, vou fazer o PGWP com vocês, porque eu não vou segurar essa de ir na fronteira. Vamos lá. Fazer, o que estava acontecendo? E foi a melhor coisa que eu fiz, diga-se de passagem. O que estava acontecendo, na verdade, tá? O programa da Carla, ele era um programa feito de forma acelerada, ok? E era um programa, na verdade, onde, dependendo da interpretação e da experiência do oficial, ele podia entender que era um programa de tantos meses, e não que foi feito de forma acelerada, tá? Sim. Então, esse era o problema que estava tendo na fronteira. Portanto, que nós fizemos N aplicações, juntando uma carta minha onde eu explico o que é um programa acelerado, e todos receberam integralmente os 3 anos. E quem foi na fronteira recebeu o X tempo, né, do programa. Mas, aspas, teve gente que aplicou online. E também não conseguiu. Não conseguiu. Então, assim, é subjetivo, sim, se você não, enfim, você não acompanhar o que está acontecendo naquele momento. E, claro,
Tem a possibilidade na fronteira? Tem. Mas você também analisa. É isso que eu sempre falo, você não tem que seguir uma boiada. Todo mundo chega aqui, vou aplicar para o BCBNP por causa da minha idade. Vou fazer o IELTS porque todo mundo faz o IELTS. Olha, estão perguntando a sua idade, você tem que falar sobre a gente tá falando da minha idade. Ai, gente, por que eu vou falar? Não, acho que tem que falar. Quando a gente começou a se planejar, eu tinha 37, agora eu tô com 40. Então, é aquela coisa, né? A idade. A idade tem um impacto em cima da pontuação do Express Entry? Sim. Porém, existem outros fatores, na verdade, que você pode usar para agregar pontos, certo? Porque em relação à idade, nós perdemos, claro, né? Sim, mas... A idade ideal é até os 29, né? Começa 30, perdeu 5, 6, né? E vai indo, né? Após os 40, começa a perder 10. Após os 45, a gente passa a zerar. Porém, o que foi usado como estratégia? Ok, eu tenho 37 anos, certo? Eu tenho uma formação em direito que me pontua muito bem na equivalência de diploma, é um professional degree. Então, não é somente direito, tá? É direito, é veterinário, é dentista, farmacêuticos e médicos, ok? Essas profissões que eu mencionei, eles pontuam equivalente a um professional degree. Então, ela já estava pontuando muito bem em relação a isso. O programa que ela fez na Capilano aqui não aumentou o nível de escolaridade dela, porque o highest level dela já estava no professional degree, equivalente a um master, né, em termos de pontuação. Então, o programa da Capilano adicionou mais 15 pontos pela formação no Canadá. Foi o que eu precisava, né? Exatamente. O PGWP abriu caminho para que ela pudesse completar um ano de experiência canadense, certo? Não somente isso, ela vindo estudar através de um programa reconhecido, o marido teve direito a um Open Work Permit, e com isso ele também adquiriu experiência de trabalho aqui dentro e também ajuda a pontuar 5 pontos, entende, no primeiro ano. Então são coisas que você vai montando o seu processo e às vezes naquele momento você fala, ok, eu quero dar entrada na residência permanente através do BCPMP. Eu vou sempre questionar por que você quer fazer ele vinculado ao empregador, a uma província, quando você tem possibilidades reais de caminhar sozinha. E eu sempre... Enfim, meus amigos na época que estavam aplicando, assim, muito desesperados para aplicar, né? Vamos fazer o PCPMP e tal. Eu falei, gente, eu tô no momento da minha carreira que eu estou reconstruindo, né? A carreira, sim, óbvio que a gente precisa resolver a questão da residência. A gente tem intenção de ficar e tem essa pressão interna, né? Você chega aqui, você investe tempo, dinheiro, emoção e você quer ter esse retorno. Mas naquele momento eu estava buscando, depois do meu practicum da Capilano, eu estava buscando me restabelecer profissionalmente. Então, se eu optasse por fazer o BCPNP, eu ia ficar presa. Não necessariamente na melhor empresa. Ainda bem, dei muita sorte, estou na empresa que eu entrei depois do practicum, acabei mudando. A gente pode fazer esse timeline depois. Mas estou numa empresa ótima, que eles fariam o BCPNP para mim naquela época, mas faltava muito pouco tempo para eu completar um ano. Então eu preferi esperar e fazer pela Express Entry, até porque a gente estava acompanhando aqui com a equipe a pontuação e eu tinha pontos suficientes para entrar, se não aumentasse muito. Enfim, é claro, sempre uma loteria, né? Você não sabe o que vai acontecer. E assim, programa de província também, né? Apesar de BC, né, a província de Ontário também, né, serem as províncias com maior estabilidade, os programas mudam e a gente sabe disso. Então, qualquer momento pode mudar o programa e você tá ali, né? E pode ser muito demorado. E pode, né? O que acontece? Por exemplo, essa semana mesmo, né? Na sexta-feira, o programa de Ontário, eles anunciaram no final da tarde que eles tinham pausado o programa, o intake para quem tinha uma oferta de trabalho, ok? Então, eu achei, para mim foi uma grande surpresa, na verdade, porque não fazia sentido, já que no dia 11 de abril eles tinham colocado que eles tinham processado 2.035 processos e tinham, sei lá, 6.700 vagas, ok? Então, não tinha como ter preenchido, mas, claro, eles pausaram. Ok, a gente está tendo um intake muito grande de aplicações, vamos ter que mudar alguma coisa no nosso programa. Então, isso pode acontecer. Se você está no momento que você pode aplicar residência permanente, você tem que fazer naquele momento. Não dá para esperar, sabe? Não dá. Você tem que pular, né, naquele trem e ir. Exatamente, vai, porque o trem passa, vai embora e depois... meus receios de mudar, né, a regra do jogo no meio da história acontecendo, né? Então, essa questão da minha parte profissional foi um ponto crucial na decisão de esperar para aplicar pela Express Entry direto e não pelo BCPNP. Inclusive, eu tenho amigos que aplicaram junto comigo, até antes pelo BCPNP ainda não saiu. Porque dependendo do processo, né?
BCPMP tem uma pontuação, tá? Isso, né, eu sempre alerto, porque ultimamente eu tenho feito bastante consultorias e a pessoa fala, eu não sabia, eu vim com o plano de BCPMP, por exemplo, trabalhando 9 meses consecutivos e eu me enquadrava, e me enquadraria. Eu falei, bem, esqueceram de contar um detalhe, que existe uma pontuação dentro do BCPMP. Você pode trabalhar 9 meses, 9 anos, mas se você não fizer aquela certa pontuação, você não se enquadra no programa, né? E a pontuação do BCPMP está relativamente alta. Então, dependendo do seu salário, o que você faz, se você tem experiência anterior ou não, você pode acabar não chegando naquela pontuação. E aí é onde demora, que a pessoa fica no pool na esperança de conseguir dar a pontuação cair e nem sempre a pontuação cai. Então, é importante a gente olhar isso, né? E eu acho que também é importante ressaltar que você tem que ter um plano A, B e C. O meu plano A, é claro, era o Express Entry, né? Se eu conseguisse a pontuação naquele momento, quer dizer... Não, seu plano A era BCPMP. Que mudou. Que mudou. Que mudou, né? Na verdade, a gente ia aplicar BCPMP até pelo meu marido, mas ele também queria alavancar um pouco a carreira e ele ia ficar preso. A verdade é essa, né? Você não sabe quanto tempo você vai ficar preso. Então, durante os meus estudos, a gente tentou, ponderou e viu que não era a melhor opção dele aplicar naquele momento, que a gente poderia ter resolvido durante o período que eu estava até estudando já. Então, ele também não queria ficar preso. Eu acho que foi ótimo, porque ele precisou mudar de emprego, foi para outra área, está na área hoje. Então, foi interessante para ele. E eu acho que essa sensação de você ficar presa na idade que a gente está, idade sempre, né? Na idade que a gente está, é ruim. Você fica 1 ano, 2 anos, vai fazer diferença. Acho que é diferente para quem chega aqui super novo, que tem, né, todo o tempo do mundo, com 20 e poucos anos, 30. Você pode ficar aqueles 1 ano, 6 meses, 8 meses que seja ali preso naquele emprego, que não necessariamente é a melhor opção para você e nem é o que você quer para sua carreira. Tem que ver o perfil de cada um, né? Porque se você tem um perfil para andar sozinho, sem depender de empresa, né, ou de província, né, é a melhor opção. Olha, hoje eu não tenho condições de seguir pelo Express Entry. Então, sim, o BCPMP ou qualquer outro processo de província, ele vem, né, para suprir, né, essa demanda da gente, né? Perguntaram qual a área do Léo. A área do Léo no Brasileira Financeira e aqui ele está na área de logística agora. Com o PR na mão, ele está reavaliando o que ele vai fazer. Se ele vai voltar para a área financeira, vai focar no CPA ou vai buscar outros rumos, enfim. Até porque agora ele recebe subsídios do governo, vai pagar bem menos para estudar. Exatamente. Então é um momento bom realmente para começar a pensar na nova mudança, né? Exatamente. E assim, para quem já chega, até uma dica legal, para quem já chega com uma residência permanente e ainda não está trabalhando, aqui em BC tem o Work BC, que eles têm uns programas perfeitos para quem está chegando, ajuda a ajustar currículo, te ajuda a se preparar para entrevista, tem cursos de inglês até gratuito, se não me engano. Enfim, acho bem interessante buscar o Work BC para quem está chegando. Vamos lá, a gente tem bastante perguntas aqui, legal. A gente vai começar por elas, tá? Carla, qual foi a nota que você tirou na prova do IELTS para entrar na Capilano? Você lembra? Então, lembro. Lembro bem, na verdade eu fiz uma anotação para falar sobre isso, porque todo mundo fala, vamos fazer o IELTS para emigrar para o Canadá. E lá no Brasil, né, quando a gente decidiu, eu falei, tá, vamos lá, vou estudar, né, porque já que eu ia vir estudar, vamos lá, né. E eu já tinha feito o TOEFL há muitos anos atrás, quando me formei no Brasil daquela época, e eu já sabia a dinâmica da prova. E quando eu vi que o IELTS era todo escrito, eu não gosto de prova que eu tenho que escrever muito, porque eu gosto de voltar, acertar. Eu me dou bem melhor com o computador, né? Fazendo prova no computador. Então eu parei para pensar, vem cá, não vai dar certo fazer o IELTS, eu acho que eu vou levar mais tempo estudando. E eu queria muito, eu tinha uns deadlines no trabalho que eu tinha um período que eu tinha que estudar. Era aquele 1 mês, porque depois daquilo eu não ia ter tempo mesmo. Então eu falei, tem esse 1 mês para estudar, eu não vou conseguir estudar pro IELTS, fazer uma boa prova, eu já conheço o TOEFL, eu vou fazer o TOEFL que vai me resolver. Ela vai resolver a minha situação agora de aplicar para a universidade. Não vai resolver, claro, a questão de migrar depois, mas isso aí uma coisa de cada vez. Um problema de cada vez. E aí eu sentei, estudei, fiz o TOEFL e foi ótimo, consegui a nota de cara, porque se eu não conseguisse a nota, eu ia ter que fazer um TOEFL. Você lembra da nota? Do TOEFL foi alguma coisa de 90, se eu não me engano, não lembro, o TOEFL é um pouco 90 diferente. de 120. 90 de 120, né? E a Capilano era 80, não lembro exatamente, desculpa. Tá. Mas, enfim, consegui a nota, eu achei o TOEFL a melhor opção para mim naquele momento e não estudei para o IELTS. Aqui foi a mesma coisa. Parece que o IELTS agora pode ser feito no computador, né? Tem parte da prova que agora pode.
Eles super estão mudando. interessante. Em alguns lugares, na verdade, já estão oferecendo isso. Quando eu fiz a prova no passado para fins de imigração, porque eu não tinha feito a prova até então, porque se a gente fosse fazer pelo meu marido, pelo BCPNP, a circunstância seria outra. De repente, nem ia precisar da minha prova. Então, a prova e a equivalência a gente deixou bem para o final, né? Então, acabei fazendo o CELP, porque foi uma prova que eu me identifiquei mais, mas eu tenho uma ressalva. Eu acho o CELP, eu já ouvi muita gente comentar isso, eu acho muito subjetiva a parte de speaking e writing. Todo mundo fala isso, tá? Então, assim, se você precisa de uma nota muito, muito alta, eu recomendaria fazer o IELTS, porque ele é mais consistente nos resultados. Na avaliação, até, eu diria. Até porque tem mais material, eu acho que é mais consolidado. Sabe qual é o problema? Assim, muitos clientes voltam com feedback do CELP pelo seguinte. Todo mundo fala ao mesmo tempo. Então, se a pessoa não tem uma boa concentração e tem outra pessoa falando do lado, você acaba se perdendo, né? E você está perdendo pontos ali. A minha tática aí, eu demorei bastante para fazer a prova. Eu demorei mais do que eu deveria. Usei o tempo que eu tinha para todas as perguntas, porque no final tinha pouca gente falando, porque todo mundo tinha feito o contrário. Todo mundo correu para poder começar a fazer o speaking antes. Então, a minha sugestão seria essa. Eu, naquele momento que eu recebi minha nota do CELP, se eu não conseguisse a nota suficiente para o Express Entry, eu ia sentar e estudar para o IELTS, porque eu não achei que o resultado foi tão ok. A verdade é que eu não estudei muito, desculpa. A verdade é essa, eu não estudei muito, eu estudei muito por reading, porque é uma prova muito tricky, né? Você tem menos de um segundo, menos de um minuto, desculpa, para ler e responder cada questão, não dá tempo de ler o texto todo, então aquilo ali eu cheguei a estudar, mas o resto... Muitas vezes tem que fazer a prova, né, para entender como é o formato. É estudar a prova, não é o inglês. Não, é o formato da prova, são os macetes da prova, na verdade, que precisam ser estudados. Então, se você precisa de uma nota bem, muito alta mesmo, um band 9, sei lá, você tenta... Ficar no IELTS, talvez. Perfeito. Pergunta da Nanda. Para residência permanente, a pontuação é individual ou aplicante família? Então, é um processo você é casado no papel ou união estável que prova que vocês moram juntos há 12 meses consecutivos, é como família, tá? O acompanhante ajuda você a pontuar também, ok? Então é importante, por exemplo, o acompanhante também pode acabar atrapalhando, né? Algumas pessoas falam assim, eu ouvi falar que casados é melhor. Não necessariamente. A gente tem que fazer a pontuação individualmente, juntamente, para ver quem é melhor para ser principal aplicante, dependente, ou se deve antecipar o casamento, se é essa a intenção, né? Isso tem que ser olhado, tá? Pergunta da Catiúcha. Celina, termino meu college 2 anos em agosto e posso pedir meu PGWP. Meu marido terá completado 1 ano de Canadian Experience no NOC B, diferente da área dele no Brasil. Vale a pena abrir um perfil no Express Entry com ele sendo principal aplicante por causa do CLB 5? Ambos temos graduação e pós-graduação. Ele tem 41, eu tenho 38. Olha, eu não tenho informações suficientes para te dizer quem é melhor ser o principal aplicante ou não. Mas o que eu posso dizer mesmo tendo 1 ano de experiência canadense, tá? Com CLB 5, provavelmente ele não vai estar pontuando. Na casa dos 450 é a pontuação atual. Não quer dizer que não possa baixar ou aumentar, tá? O ideal seria realmente fazer uma avaliação sobre isso, ok? Uma pergunta pelo Instagram. Ela sendo advogada, pontuando bem no Express Entry, por que não tentou imigração diretamente? No Brasil ainda? Porque lá no Brasil ainda não tinha a pontuação, os 15 pontos que o meu curso aqui no Canadá, a minha pós-graduação aqui me deu, foram 15 pontos. Eu não teria a pontuação do meu marido, que trabalhou 2 anos, tá? E nem da sua experiência de trabalho. E nem da minha experiência de trabalho, que foi o fator decisivo, óbvio. Porque assim, vamos lá. Quais são os fatores dentro do Express Entry? Idade, nível de escolaridade, se você se formou no Canadá, né? Se você trabalhou no Canadá, experiência de trabalho fora do Canadá nos últimos 10 anos, francês, inglês, se tem irmão, cunhado, meio irmão também serve para te pontuar, oferta de trabalho, se você tem as certificações de trades, né? Por exemplo, Red Seal, existe algumas certificações específicas em algumas áreas. E o acompanhante pode te ajudar a pontuar com nível de escolaridade, proficiência no inglês ou francês e experiência de trabalho no Canadá. Então, é um conjunto de fatores, né? Peraí, eu tenho idade suficiente. Ok,
Talvez você não tenha escolaridade suficiente, ou inglês suficiente, ou experiência suficiente. Então, nem sempre o jovem tem mais chances, porque às vezes o jovem, ele não tem tanta escolaridade, o jovem não tem tanta experiência de trabalho. Então, né, é uma combinação de números. Acho que para responder melhor, eu diria que se nesse cenário que eu tenho, que eu tinha quando eu fiz o planejamento, se eu não tivesse 37 anos, eu teria conseguido, provavelmente. Okay. Porque eu não teria perdido os pontos da idade. Mas não tem máquina do tempo. Não tem máquina do tempo, né? Eu deveria ter feito isso com 30 anos. Exatamente. Na verdade, a gente já viu, Celina, quando eu engravidei. Tudo bem. Eu estava pronta para vir para cá. O que acontece? O que acontece? Antes de 2015, tá? Era diferente. Era outro programa, tá? E provavelmente, dependendo da sua experiência de trabalho, você não estava na lista de ocupações em demanda. Então, de qualquer forma, talvez você não teria se encontrado. Não sei, naquela época a gente podia vir estudando inglês, podia trabalhar, enfim, não lembro exatamente. Tem alguns outros programas que foram mudando com o tempo, né? Até hoje eu tenho a pastinha lá no meu e-mail, Canadá, Projeto Canadá 2010. Viu? Mas aí as coisas mudaram, enfim, foi para melhor. Pergunta da Laísa. Para fins de ex-presente, no caso, meu marido como principal aplicante e eu como cônjuge, a experiência sendo NOC, ela pode ser picada, exemplo, 8 meses em uma empresa, mais 4 em outra, ou tem que ser no mínimo 1 ano na mesma empresa. Se a experiência de trabalho, tá, ela é feita aqui no Canadá, ela não precisa ser feita de forma consecutiva, tá? E não precisa também ser dentro da mesma empresa. Então, você pode fazer 8 meses como assistente administrativo, 4 meses como supervisora de cozinha. Você pode juntar, tá? Essa experiência, ela vale como Canadian Experience. Lembrando, Canadian Experience precisa ser remunerado, NOC 0 ao B, 30 horas ou mais por semana, e você precisa ser empregado. Ok? A sua experiência como contractor ou subcontractor, ele não vale, tá? Você precisa mandatoriamente ser empregado daquela empresa para poder contar, ok? Em relação ao CLB, tá? O que é o CLB? É o Canadian Language Benchmark. É a tabela que a imigração usa para te pontuar, tá? Seja fazendo a prova de proficiência no IELTS, General Training ou do CELP. Com o resultado da prova, a imigração vai na tabelinha CLB deles e identifica em qual CLB você está, ok? Você pode ter um listening no CLB 9, com o writing no CLB 7, então cada habilidade por CLB tem uma pontuação diferente, tá? O que faz você pontuar muito bem é você ter tudo no mínimo CLB 9. Isso faz com que você dobre em algumas pontuações. Então, ali ele dá um levante na sua pontuação dependendo de como você está. Verdade. Né? Carla, algum arrependimento de não ter vindo antes, quando era mais nova, né? A gente não teria tantas emoções, mas... Enfim, arrependimento, eu não diria arrependimento nenhum. Eu acho que foi tudo dentro do planejado. Às vezes me perguntam, por que você não fez antes? Já estaria para copiar muito mais cedo e tal, mas eu acho que a experiência teria sido diferente. Talvez a gente teria se frustrado de estar num lugar que a gente não queria naquele momento, ou enfim, a gente não teria cortado etapas. Eu acho que não teve arrependimento nesse sentido. Não, sinceramente, eu tô romântica hoje, né? Porque como eu vou fazer 3 anos amanhã que eu cheguei aqui, então eu vim pra cá olhando a rua. Não posso chorar hoje. Não posso chorar hoje. Então eu vim hoje, nossa, passou um filme na minha cabeça. Você, né, para pensar tudo que estava acontecendo no Brasil, que te fez mudar radicalmente de estilo de vida. Enfim, largar tudo para trás, o emprego, mas não aconteceu nada, na verdade, algo bem radical para que você tomasse a decisão, né? Acho que foi o acúmulo de coisas acontecendo ao longo do tempo. Foi mais uma projeção pro futuro. Eu quero viver essa vida até eu me aposentar? Não. Então, vamos largar isso para trás, vamos botar a mão na massa e vamos tentar reconstruir, né? Porque se você, acho que você não chegar aqui com a predisposição de se reinventar, eu acho que essa é a parte mais difícil. Eu acho que muitos dos arrependimentos que acontecem, que eu vejo as pessoas voltando, é isso. Você chega aqui e acha que é um mar de rosas, que é tudo muito fácil. Não é. É difícil você se adaptar. O idioma é complicado no ambiente de trabalho, sim. Você tem que estudar muito, porque aqui o esquema de estudo é completamente diferente. Você tem pouco tempo na sala de aula, mas você tem uma infinidade de trabalhos, de apresentações para fazer. Paralelo a isso, né, eu tenho uma filha, então eu estava trabalhando, fazendo voluntária, e tinha filha,
ocupei tanto a minha cabeça naquele momento que eu acho que justamente eu não passei por esse momento de tipo, nossa, eu tô cansada. E quando eu tinha esse momento de cansaço, eu parava para pensar, nossa, eu tava lá no meu trabalho, me organizando para vir para o Canadá, e aí tento lembrar de tudo que me fez mudar, né? Ou tudo o que aconteceu no Brasil que me fez pensar em vir para cá. Então, nesse momento, eu acho que não tem arrependimento. Que bom. Até com relação à carreira, né? Porque eu um pouco que mudei a carreira aqui, né? Hoje eu sou coordenadora de projetos numa empresa de tecnologia e eu sempre achei que eu ia trabalhar com cinema, entretenimento, televisão aqui. E tá sendo ótimo, porque a área de tecnologia em Vancouver é perfeita, né? Para quem quer se desenvolver nessa área. Na área de TI, então, nem se fala. Mas eu tenho até uma observação para fazer com relação à carreira, porque quando eu estava procurando emprego após o meu practicum, eu fiz eu fiz o tempo necessário para conseguir um PGWP e naquele momento eu podia, né? Tô livre, agora eu vou procurar uma coisa que realmente eu goste. E eu estava naquele momento trabalhando longe de casa, então eu estava super cansada. Eu falei, não, tem que ser alguma coisa que eu gosto perto de casa, né? A gente não veio aqui pro Canadá para passar esse sofrimento todo, né? Vida, né? A qualidade de vida em primeiro lugar. Mas aí até o PGWP você não pode escolher muito, né? Então foi o que apareceu e foi ótima. Na verdade, a vaga era muito boa, mas era longe de casa, então para mim isso já não dava. Então, com relação a direito, acho que alguém perguntou, né? Longe de casa. Quanto tempo? Né? Porque o longe de casa do Canadá... Aqui em Vancouver, especificamente, é um pouco diferente do caso do Brasil, né? Era longe. Não, eu levava 50 minutinhos para chegar lá, era puxado. Enfim, mas no Brasil... Você tá mal acostumada demais. Eu lembro que, para chegar, eu morava na Barra, da minha casa, que era ali perto do Extra 24 horas, até o Barra Shopping, às vezes eu levava isso, então... Enfim, mas assim, muito tranquilo, né? Você tem um Skytrain, você vai de carro, você demora às vezes até o mesmo tempo que você pega no Skytrain, então a qualidade de transporte público não dá nem para começar a conversar. Mas alguém perguntou com relação ao direito, eu queria ressaltar que eu não estava procurando nada na área de direito, apesar de ser formada em direito, estar trabalhando com contrato no Brasil, fazendo a negociação dos contratos e trabalhando indiretamente com direito. Aqui, quando eu comecei a aplicar muito para todo tipo de vaga que eu via, eu tive muito retorno de legal assistant, né? Que foi o que eu falei no início. Você não está fazendo um paralegal, você pode fazer um curso, se eu não me engano, é administrative assistant, depois eu posso passar para a Celina até. E tem muita demanda aqui. Eles entendem que a pessoa que tem uma formação em direito e tem um curso aqui no Canadá e tem um inglês legal, consegue se virar, porque você faz muito da negociação e das peças processuais, coisa que o paralegal também já faz, mas você consegue, com um curso de 6 meses, à noite, às vezes, alcançar essa proficiência que eles pedem e trabalhar na área jurídica. Acho que é o primeiro passo, né? Porque tem muita gente enfim, muitos advogados que eu conheço que não vêm porque... Nossa, não vai dar meu diploma, vai ser tão complicado. Foi o que eu falei, né? Muita gente já entra na consulta falando, eu sei que meu diploma não serve pra nada. Opa, lá serve sim, pontua muito bem. Né? A sua experiência de trabalho, né, também ajuda a gente a pontuar. O que acontece? A experiência de trabalho dentro do Express Entry, ok? Qualquer trabalho que tenha sido NOC 0 ao B, né, feito de forma remunerada nos últimos 10 anos, ela está contando como experiência de trabalho para você pontuar. Como é que a gente comprova isso? Através de uma carta onde diz, por exemplo, Carla trabalhou aqui durante o período X a Y, fazendo o quê? Descrição das funções extremamente importantes, quanto recebia, quantas horas trabalhava. Inclusive, né? Eu deixei isso alinhado com a RH quando eu saí. Não sei quando exatamente, não sei de que forma vai chegar, mas uma cartinha vai aparecer aqui para vocês aprovarem. E na época eu até trouxe meu job description, porque é muito fácil você esquecer o que você fazia, né? Você sabe explicar, mas no detalhe, para você abrir isso tudo, eu diria que se você puder trazer toda a sua informação do Brasil de job description para te ajudar no processo lá na frente, eu acho que é válido. E outra coisa também, né? Com uma certa instabilidade acontecendo hoje no Brasil, é bom você ter essa carta já na manga, porque se você precisar e a empresa não estiver mais aberta, você já tem uma carta ali, né? Querendo ou não, Sim. mesmo não seja datado atualmente, mas a gente já consegue usar ela como experiência, né? Na comprovação da experiência, tá? No meu caso era mais tranquilo, eu podia pedir depois, né? Empresa grande, então, mas, enfim, nessa circunstância, eu acho que é válido sim já até trazer, né? Não precisa ser data atual, né? Não precisa, então, não precisa. Ideal que fosse, mas não necessariamente precisa ser, tá? Okay. Financeiramente falando, Carla,
família de 3 pessoas, que for o seu caso, tá? Você tem uma noção de quanto vocês gastavam inicialmente, quando vocês chegaram? Se o custo mantiveram agora, maior? Como é que tá isso? Um pouquinho. Quando a gente chegou, a gente não tinha o custo com a Pietra de After School, porque como o meu horário na Capilano e o horário do meu marido era bem flexível, a gente conseguia pegá-la depois da escola. Hoje eu pago $504 pelo Before e After School dentro da escola dela. Então eu tenho essa despesa com ela, mas eu tenho um Child Benefit, que a gente consegue aplicar aqui depois dos 18 meses. Tá? Então no início a gente tentou pegar um apartamento menor, né? Então o aluguel era menorzinho. A gente tentava evitar, a gente evitou carro por um tempo, né? Porque como a gente trabalhava, o Léo trabalhava perto, Pietra perto, ia para Capilando, e muitas vezes eu ia estudando, então a gente não viu necessidade de comprar um carro logo no início. Enfim, não demorou muito tempo depois, né? Acabou de estudar, a gente já dá aquela aliviada, já começa todo mundo a trabalhar full time, então a gente dá aquela aliviada. Mas a questão de não ter um carro, você consegue economizar bem, e eu diria que o mercado aqui comparado com qualquer coisa no Brasil, é bem mais barato, então o poder de compra é maior, enfim, você não com um salário mínimo no Brasil comparando, você não consegue comprar o que a gente consegue aqui nunca, né? Então a gente tentou enxugar um pouco no início, evitar o after school até onde não deu, mas a partir do momento que eu comecei a trabalhar full time, e não dava mais para buscar a Pietra no horário escolar, que era 3 da tarde que eles saem, então eu precisei contratar o after school. Então eu considero essa um gasto que a gente teve extra e o carro. Mas fora isso, eu acho muito viável, sabe? Qualquer pessoa que chega aqui para trabalhar e você mora bem, né? Você não precisa morar longe, você não precisa abdicar de tanta coisa. Você, no início de carreira aqui, você consegue pagar as contas. Então, quem está num processo de planejamento, principalmente financeiro, tá? Qual o seu aconselhamento? Quanto que você acha que a pessoa precisa chegar aqui com o mínimo para poder sobreviver nos primeiros mensalmente? Mensalmente, eu diria que de cara entre 1.500 e 2.000 para um aluguel, dependendo do lugar onde você vai morar, mas menos que isso com criança é inviável. Inclusive, tem até lugares que não vão te alugar um apartamento que seja tipo um estúdio para morar com criança. Então, tem isso também, tem essa restrição aqui. Você não pode escolher, de repente, morar num estúdio com uma criança. Não vai rolar. Então, eu diria isso, entre 1.500 e 2.000 para você de aluguel. Pagar de aluguel. Diria que, com relação ao mercado, bem no início, uns $800 é viável. Para 3 pessoas, pra tá? 3. Criança de 5 anos foi a idade, chegou aqui. E como na escola não tem o lanche, então a gente manda. Então é aquela coisa do snack, tem que ter uma comidinha, levando comida para Capilano naquela época, e o Léo levando comida também. Então, assim, 800 e o MSP é 75 para 3 pessoas hoje. Ano que vem já não precisa mais. Fora isso, não tem uma... Aí, claro, você vai de família para família, telefone. Né? Internet, telefone, um Netflix, alguma coisa do gênero. O meu pacote de internet, quando você chega aqui, você tem muitas opções de promoção. Então, os grandes provedores, como a Bell, a Telos, eles te dão assim, 6 meses, 8 meses até gratuito. Eu lembro que eu pagava de televisão, eu tinha vários canais que eu gosto muito de televisão, eu trabalhava com isso lá, então tinha que ter. Aí eu pagava coisa de $50, aí ganhava a televisão junto, tinha uma série de detalhes assim. Internet também, quando você é estudante, você tem vários descontos no início. Então eu diria que internet, televisão, a cabo e o celular ficaria em torno de 150 tudo. Tá. Num pacote familiar. Então, $3.500. 3.500? Né? Mais ou menos, é o custo inicial de uma família de 3 pessoas aqui, tá? O que a gente quer dizer esse é o valor, tá? De um custo real, ok? É quanto uma família gasta no seu dia a dia aqui, ok? Porque tem essa questão, quanto eu devo comprovar a imigração? No site da imigração coloque que a pessoa que está estudando 10 mil, o acompanhante mais 4. Se você tem mais um filho, você coloca 3. Então, em teoria, a imigração pede uma comprovação de 17 mil para o meu primeiro ano.
furado. 17 mil, você não passa 5 meses. Normal. Né? Então eu diria, não, tá errada essa comprovação financeira. Você tem que colocar realmente a comprovação de quanto você vai estar gastando no seu dia a dia. Sim. Certo? Aí sim, né, a imigração vai entender que você tem o suficiente para o seu primeiro ano. Você tem que incluir o primeiro ano da faculdade também para ter certeza que você está fazendo essa comprovação de maneira correta. Certo? Correto. E assim, com relação a custo, eu acho que aqui a gente gasta muito menos com lazer, né? Principalmente no verão, né? A gente tem muitas opções outdoor para fazer com criança, você consegue ocupar o seu final de semana. Eu lembro que no Brasil a gente tinha que estar sempre dentro de um shopping, sempre num restaurante, fazendo alguma coisa, gastando. E aqui não, sabe? Você pega uma bike, você passeia, você vai pra praia, você faz um piquenique, é viável. Então você não gasta muito com lazer. Sabe? Você vai começar a acampar agora na época de verão, a gente acampa. Então, no segundo ano, você já investe um pouco mais para uma barraca de camping, etc. Mas, assim, são gastos tão pontuais que você vai fazer que eu diria que com o lazer você não tem que se preocupar tanto no início. E é possível ter um lazer de qualidade aqui, principalmente com criança. Ótimo. Tem uma pergunta da Natália. Tem união estável há 5 meses, tá? E ele não irá comigo nesse momento. Vamos fazer os pontos após o landing. Tendo em vista que serei chamada amanhã, devo colocar no pool solteiro ou união estável non-company, mesmo tendo apenas 5 meses? Vamos lá. 5 meses de união estável, você não é considerado perante a imigração canadense common law, tá? São 12 meses consecutivos morando juntos e você tem que anexar documentos provando. Então, são 12 contas de luz no seu nome, 12 contas de gás, por exemplo, no nome dele, tá? E você comprova 12 meses de conta indo para o mesmo endereço. No seu caso, Natália, você é solteira, você não tem união estável perante o governo do Canadá. Ok? Eu acho que fica um pouco confuso as pessoas que chegaram depois em relação à experiência de trabalho que conta com Canadian Experience ou não, tá? Então, só para esclarecer, dentro da experiência de trabalho no Canadá, se você trabalha como autônomo ou como contratado, que a gente chama aqui, né, sobre contratos, na verdade, não sendo empregado, essa experiência não pode contar como Canadian Experience. Porém, se você está usando uma experiência de trabalho para você pontuar experiência de trabalho fora do Canadá, como autônomo, conta sim. Tá? Não existe uma regra fixa em quais documentos apresentar, porque são diversos. Então, a gente monta detalhadamente para todo mundo que é autônomo. A gente pede para os clientes mandarem os documentos, a gente faz um assessment do que deve ser colocado, do que não deve ser colocado, e a gente coloca uma carta nossa explicando para a imigração como funciona, né, a sua experiência como autônomo, tá? Outra coisa que é importante, não é necessário, mandatório, que você tenha que ter terminado um college aqui no Canadá para você começar a pensar na sua imigração, né? Como nós estávamos falando aqui, a ideia da Carla, né, no inicial era vou fazer um BCPMP, e não por ela, foi pelo marido, entende? Nesse meio tempo a gente viu que não, peraí, a gente deve prender o Léo a um programa de BCPMP quando existe uma possibilidade de você pontuar bem daqui a X meses com inglês e tal. Então, assim, o planejamento de residência permanente, ele não deve acontecer depois que você se formar. Ou eu tenho que mandatoriamente esperar completar 1 ano de experiência de trabalho. Não, sabe? Comece o planejamento quanto antes. Então, muitas vezes a gente começa o planejamento na nossa consultoria antes do embarque para o Canadá. Né? A gente faz uma timeline, não sei se vocês assistiram, mas semana passada, né, o Léo, outro Léo e o Bruno que estiveram aqui comigo, o nosso planejamento foi bem antes do embarque. Né? Foi, na verdade, através da consultoria que vimos que o Express Entry não era um caminho direto, eles teriam que vir através de um programa de estudo para abrir possibilidades diferente da Carla, que ela já decidiu que ela queria estudar, né? Que o programa de estudo era essencial, né? Para que ela pudesse. Então, depende, é um planejamento e tem que ver, às vezes, uma coisa vem na frente da outra, né? Não é uma regra, tá? Qual tem sido o prazo médio, uma pergunta, após o ITA para a residência permanente? A imigração coloca em média 6 meses, tá? Não quer dizer que obrigatoriamente eles têm 24 semanas para te responder, né? O meu chegou em 3. Exatamente, da Carla chegou em 3, nós temos clientes que finalizou em 2 semanas, outros que foram 40 semanas, então depende, tá? Depende porque
Depende do oficial, né? Depende da velocidade, depende da forma como o pacote foi preparado, depende se você está entregando todo o material que eles precisam, se tem, na verdade, né, checagem no Brasil para confirmar se essa experiência aconteceu dessa forma ou não. Okay? Em relação a isso, eu fico preocupados porque a equipe da Celina vai te pedir tudo, absolutamente tudo. Eles, a minha sensação é de que eles olham aquele bando de documento e falam, não, esse aqui passa porque não tem nada errado. Na verdade, a gente é bem chato, tá? A verdade é essa, muitos clientes reclamam durante o processamento, mas precisa disso tudo? Precisa, sabe por quê? Rarissimamente, tá? Nos nossos processos, a imigração volta a pedir alguma coisa, que já está tudo. Tá? Então, isso é chato? Tá? É trabalhoso? Mas isso evita o vai e vem, isso é um desgaste, entende? Você perde tempo, você perde prazos, então é melhor você entregar completo. Exatamente, você tem aquela ânsia de mandar tudo logo, né? Você já tá com a ITIN na mão, você já tá com a documentação na mão, mas a revisão aqui é impecável, o Shervin é perfeito com relação a isso, a equipe, Celina, então tem a triagem, a sua triagem, você vai verificar o processo todo, como ele está no sistema. Depois vem alguém da equipe que vai checar, alguém dentro do próprio time revisa antes de vocês revisarem. Então, assim, tem várias etapas. Se tiver algum problema ali, vai ser sinalizado. Então, assim, a probabilidade de dar erro depois é nada mínima. sai sem meu ok, nada sai sem a revisão do Shervin também. Então, a gente entende o processo de todo mundo aqui. Né? Não é assim, pera, o fulano, quem é o fulano? Não, tá ali, entende o andamento, como é que foi, se teve update ou não, se tinha documento, na verdade, quem sinalizou problemas, né? Sim. E a gente não deixa de avisar, porque faz parte do nosso trabalho sinalizar se tem algum problema ou não, tá? Em agosto termino minha pós-graduação no Canadá, o que me garante pontuação suficiente no Express Entry? Quando devo procurar ir no Canadá para o suporte? Bom, nunca é tarde, nunca é cedo, né? Começa o quanto antes. Se quiser, manda um e-mail pra gente. O nosso e-mail de contato é o contact, então é contact@ime-canadá.com. A equipe vai poder te responder algumas perguntas iniciais, eles vão poder dizer se inicialmente seria necessário ou não passar por uma consultoria comigo, para a gente poder alinhar, né? Ou ser um processo já de processamento que a equipe pode já iniciar, mas qualquer processo de residência permanente, eu aconselho a pessoa a fazer a consultoria, tá? Esse valor, ele é abatido do valor total, só para a gente poder alinhar. Às vezes existe um pontinho, uma vírgula ali que faz com que você não seja elegível. Sim. Entende? Então é importante a gente ter isso tudo antes da gente assinar um contrato, antes de vocês fazerem um primeiro pagamento. Eu acho que isso é bem importante. Não, é fundamental, na verdade, com relação ao planejamento, a gente falou muito aqui, né? O fato de eu ter feito a minha primeira consulta direto com a 3RA, porque eu já sabia que tinha que vir estudando, mas isso não validou mais ainda a minha consulta com a IME, porque ali eu tive certeza de que a gente estava no caminho certo e a gente já começou a planejar o futuro. Então, a partir do momento que eu fiz também aqui com eles o meu PGWP e o meu processo de residência permanente já estava aqui, o que aconteceu? Assim que eu terminei os meus estudos, alguém da equipe já começou a fazer um tracking do meu planejamento. Ou seja, eu recebi e-mails, Carla, você já vai começar a se planejar? Já tem a nota? A gente já quer criar o seu perfil no Express Entry. Você não tem um ano de trabalho ainda, mas a gente já pode ir colocando as informações lá, porque você nunca sabe. Vai que a pontuação baixa tanto que você já entrou. Ou você perde, de repente, um timing essencial de, por exemplo, fazer equivalência. Eu ainda não tinha feito a minha equivalência porque eu não sabia se a gente ia precisar. Né? Era um gasto desnecessário naquele momento. Então a equipe me sinalizou, Carla, você tem que fazer a equivalência agora, porque demorou 3, 4 meses, se eu não me engano. Então, assim... Com sorte, tá? Agora tá levando 6. Nossa. Então, mais ainda, então você ter um planejamento desde o início com uma equipe que está te instruindo ajuda, porque é muito tenso você saber que você já consegue aplicar, já pode aplicar e você ainda não tem a documentação. E tem cartas do Brasil que você tem que pedir, depende de outras pessoas, sabe? Então, o quanto antes você fazer esse planejamento todo, pós-estudos, no caso de quem está estudando, eu acho super válido. Faz a consulta com a Celina, já fica com o seu processo de residência aqui,
que a equipe vai fazer o planejamento junto com você. A gente não fecha o temporário com residência permanente ao mesmo tempo, tá? Por que a gente não faz isso? Porque a gente não sabe qual vai ser o plano, né, posterior à sua chegada aqui. Então, a gente faz por etapa, né? Então, primeiro a gente fecha, né, a gente faz a consulta e dali a gente traça um plano. Fecha a consultoria, o processamento do temporário, né? Uma vez chegando aqui, você começa a trabalhar, você manda uma mensagem para ele, olha, gente, já comecei a trabalhar, né? Será que me enquadra em algum programa? A gente vai te acompanhando, né? E depois a gente fecha o processo de residência permanente e dessa forma você finaliza com a cidadania lá na frente. Né? A gente sente em casa, porque já tem minha ficha aqui, minha vida tá toda aqui. Então, assim, foi muito tranquilo depois do final do processo. Acho que o início é bem mais tenso, né? Ai, meu Deus, vai passar, vamos conseguir sair. A gente porque assim, começa aquele momento tenso, né? A minha chegada no Canadá. Aí daqui a pouco, cadê o cliente? Some. Some. Porque tá ocupado, passeando, estudando, ajeitando a vida. Aí do nada o cliente volta já no desespero. Desesperado. Eu preciso começar minha residência permanente, sabe? Eu não fiz isso, a gente tá aqui, de qualquer forma. A gente tá aqui. Não. Tá? Bonitinho. Posso fazer uma observação com relação à equivalência? Claro. Equivalência, mais uma vez falando sobre o pessoal que fez direito, né? A equivalência... Eu só precisava fazer equivalência, na verdade, da minha graduação de Direito. Sim, porque a minha pós não ia contabilizar nada para o Express Entry. Porém, durante todas as entrevistas de trabalho que eu fiz, em alguns lugares, escritórios de direito, que eu estava concorrendo para a vaga de Legal Assistant, eles perguntaram com relação à minha pós-graduação, que foi de impropriedade intelectual, e eles perguntaram que matérias eu estudei. Então, assim, se naquele momento você tiver já uma equivalência da sua pós-graduação, mesmo ela não pontuando, é legal se você vai seguir numa área que vai te pedir essa informação lá na frente. E eu já estava pagando pelos dois, né? Acho que eu podia pedir 2 ou 3 equivalências com relação ao preço que eu paguei para fazer da minha graduação. Então, eu aproveitei e coloquei a minha pós-graduação. Eu tenho equivalência da minha pós, mas a gente não precisou usar no processo de Express Entry. Então, acho que fica a dica aí para quem tem pós no Brasil, na área de direito, e quer trabalhar com isso aqui. Já que você não paga extra, né, para deixar isso feito. Para fins de imigração não te pontua mais, mas porque às vezes é complicado no Brasil, né, você conseguir a documentação, tem que sair a documentação toda de lá. Deixa uma procuração para alguém, porque isso aí é um caos. Alguém vai ter que ir lá perturbar a instituição, porque a instituição tem que mandar direto, no meu caso foi para o IQAS, né? Então teve que mandar, enfim, dá um trabalhinho, mas compensa. Ótimo. Vamos lá, chegando já, né, na finalização da nossa live. Semana que vem nós temos também um outro convidado. Ele começou o processo de residência permanente dele com uma idade acima de 50 anos, tá? Então, né, a gente... Só jovens. Só jovens. Então isso prova mais uma vez que é possível sim, portanto você tenha um planejamento, né, e saiba, né, dos seus próximos passos, tá? Carla, pra gente encerrar, né? Alguma palavra de motivação pro pessoal que está assistindo a gente, que tá nesse plano, nessa luta ainda de conseguir chegar? Sim. Você tem esse sonho, né, de você fecha o olho, pensa em tudo que você quer mudar, visualiza, porque é possível. A gente começou um planejamento, eu e meu marido, a gente não tinha uma carreira em demanda aqui, era totalmente uma incógnita o que ia acontecer depois do meu curso. A gente tinha uma filha de 5 anos naquela época, que não sabia como é que ia ser enfim, o pós, né? Como ela ia aceitar a mudança, não estando com a família. Então, isso era um ponto delicado também, a adaptação dela. Mas, hoje, o que a gente tem? Um futuro promissor para ela, né? Eu garanti para ela uma qualidade de vida que ela pode querer voltar pro Brasil ou não, mas ela tem esse plano B que ela pode vir morar aqui para ser, dela, sabe? Ela tem residência permanente, daqui a pouco aplica a cidadania, então exatamente. Ela tá aqui, ela tem o direito de ficar aqui para sempre. Exatamente, então eu acho que é isso, sabe? É difícil, sim, se você não tá ainda preparado para abrir mão de tanta coisa, de tanto conforto, eu diria, no Brasil, que a gente tem, né, que a gente não se dá conta muito quando chega aqui. Então, assim, se você tem um desejo, acredita que dá. A gente, pelo visto, tem um bom exemplo semana que vem, uma pessoa aí com seus 50 anos está recomeçando. Por que não recomeçar com 20, 30, 40? Cada um tem um momento. Então, eu diria que vale muito a pena. Sim, dá um sentimento de realização. Estou ficando emotiva. Tá na hora de encerrar. Amanhã de 3 anos, né? Falei, gente, como assim? Ainda mais no Dia do Trabalhador, né? Tipo, vou sair no Dia do Trabalhador porque, gente,
É muito emocionante, sabe? Você batalhar, fazer esse planejamento todo e depois conseguir essa conquista e ter essa equipe toda maravilhosa te apoiando. Então, fazer isso sozinho realmente deve ser muito difícil. A gente deu sorte de ter vocês com a gente, deu tudo certo, sem arrependimentos. Então, eu desejo boa sorte para vocês, porque, como eu disse no início, a gente ficava assistindo essas lives e cada coisinha que alguém falava era um ponto que deixava muito preocupado ou muito feliz. Então, eu espero que a gente tenha tocado assim, pontos legais para vocês e que possa ter inspirado de alguma forma. Gente, mandem suas perguntas. Temos o pessoal da equipe respondendo também. Tem o nosso grupo no Facebook, que é o SOS Visto e Imigração, né? Então, as pessoas participam bastante, colocam suas experiências, né? Muitas vezes, né, coloca a experiência... Como é que eu vou dizer? Uma experiência, na verdade, não exatamente como deveria ser colocado, mas é uma troca, né? Ali, o grupo, a intenção do grupo é realmente essa, né? É uma troca de informações ali, tá? Então, cuidado, filtrem, né? Que essa é uma parte importante. Sim, não também. Vai junto com a boiada. Sempre pensa e filtra o que é melhor para você. Nem todo mundo tem que fazer IELTS, pode fazer CELP, nem precisa fazer TOEFL, nem precisa fazer o mesmo curso, e nem precisa morar no mesmo lugar. Todo mundo é diferente e você, quando chegar aqui, vai perceber bem isso. Exatamente. Então, o nosso e-mail de contato é o contest, que é o contact@ime-canadá.com. A gente vai ficando por aqui, né? E até semana que vem, para quem quiser assistir a live com outro convidado, imigrou após os 50 anos. Tá? Assistir. Até a próxima. Tchau, tchau.